Falaremos sobre um reality que está dando o que falar. 6 casais se reúnem em uma ilha deserta para disputarem um prêmio de R$500 mil. Parece simples, né? Mas, no entanto, uma regra é revelada apenas na hora em que o verdadeiro jogo começa. As parceiras dessa missão, na verdade, são as sogras. É aí que começam os maiores desafios dos relacionamentos. Essa é a base do reality Ilhados com a Sogra, e é sobre relacionamentos que nós discutiremos agora com a nossa convidada especial, Larissa Fonseca. Larissa, que é psicóloga, está sempre aqui na Jovem Pan, no Morning Show, e agora também no Tá na Roda, falando sobre os assuntos dos relacionamentos. Esse reality está na segunda edição. Os episódios finais saíram agora nessa semana, dia 9, então as pessoas já estão acompanhando quem foi o grande vencedor, a dupla ali de genro, nora e sogra que ganhou o desafio. Tá dando o que falar e reacende aqueles debates, né, Larissa? Como lidar bem com a sogra? Quais são as principais dificuldades nesse relacionamento? Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui novamente. Um prazer sempre estar aqui na Jovem Pan. Gente, o principal, acho que eu tenho para dizer é: não disputem com sogra nenhuma. Eu acredito que tem esse ponto, né? Que a gente muitas vezes acaba entrando num relacionamento e acredita que de alguma maneira a gente deve tentar ter a atenção total, e acaba sendo muito difícil. A gente precisa se posicionar em alguns momentos, a gente precisa colocar os nossos limites, mas jamais afastar uma família. Existe uma dinâmica da família, existe como a família funciona. Então, entrar num embate com a sogra não acaba sendo favorável. Não é aconselhável. Não é aconselhável de maneira nenhuma. Acho que a gente não tem que afastar filho nenhum de mãe, nem mãe de filha mulher nenhuma. Então, acho que não tem não deveria existir essa necessidade. Tem que conseguir se afastar no momento certo e calar a boca no momento certo. Desculpa falar dessa forma, mas é isso. Você sabe que no reality eu acompanhei lá em casa, a minha esposa adorou, minhas irmãs também, minha mãe estava acompanhando lá. A minha sogra eu acho que não assistiu ainda, hein? Mas uma boa dica aí para todas as sogras também assistirem, porque é legal outras sogras, outros genros, outras noras assistirem ali os principais conflitos. É claro que eles selecionam, né, a dedo, pessoas que já têm alguns problemas bem peculiares, ali, bem acentuados, para isso ficar até chamativo para o reality, né? E eu queria já trazer alguns desses para você analisar, Larissa. Algumas das sogras, ou uma, pelo menos em específico desse reality, ela tem uma frustração muito grande e descarrega essa frustração em um mau relacionamento com a nora pelo fato de que ela não vai conseguir ter netos. O sonho dela é ser avó, mas o casal decidiu que não quer ter filhos. E isso abalou, assim, consideravelmente a relação entre a sogra, e mãe no caso, com o casal. E aí? E aí é aquela questão de quando a gente tem filhos, né? A gente tem filhos e deposita as nossas expectativas e as nossas esperanças nos nossos filhos. E essa é uma das maiores falhas que os pais podem cometer, né? Gostaria que o meu filho fosse advogado, gostaria que meu filho fosse médico, gostaria que os meus filhos tivessem filhos, né? Eu gostaria de ser avó, tenho o sonho de ser avó. Mas se esse não é o sonho dos filhos, como que fica? Talvez seja até mais indicado adotar uma outra criança do que efetivamente fazer com que pessoas que não queiram ser pais coloquem filhos no mundo. Acho que essa é a maior falha do ser humano. Então, querer que o outro seja diferente do que eles são ou da proposta que o casal tem é fundamental. Não tentar mudar ninguém, né? Parece que aqui na roda, antes a gente estava conversando antes do programa, e as pessoas aqui se dão bem com a sogra, não é isso, Cassinho? Também não diria diferente ao vivo. Mas eu me dou super bem. Um beijo pra Margarete, minha sogra, viu? É igual o Mark Zuckerberg, o presidente Lula. Será que é por convicção ou é politicamente essa manifestação, hein? A Jess, ela é diferente. Ela tem um bom relacionamento com a ex-sogra. Tem essa também? Eu acho que a doutora Lala se lembra que eu já falei isso uma vez com um debate nosso no Morning. Eu tive um relacionamento muito longo, cerca de 6 anos, e eu era, assim, muito próxima da minha ex-sogra, da Valéria. Adorava, muito, mas muito querida. E no momento em que estávamos terminando esse relacionamento, eu pensava assim: nossa, terminar o relacionamento, eu tava tranquilo ali, já era o momento. Mas terminar com a Valéria me doía. Pensava, não, mas será que eu vou arranjar uma sogra melhor? Eu gosto tanto. E depois arranjei a Eire também, minha sogra atual, maravilhosa também. Eu só tive sorte com sogra na minha vida. Então, eu nunca entendi o rir de qualquer de piada de sogra. Meu pai também, muito amigo da minha avó Aura. Então, sempre vi essa relação de uma maneira muito calma. Mas tem uma amiga que na semana passada, inclusive, se casou.
E agora eu vi que eu fiz um exposed porque vai ser fácil pegar. Já revelou. Ninguém esteja assistindo. Mas quase ninguém. Uma das maiores reclamações dela nas 2 semanas anteriores era: ela não para de dar palpite no meu casamento, ela quer tudo do jeito dela. E eu via que ela sentia esse momento dela ali de noiva um tanto quanto sequestrado pela sogra. E a mãe dela estava indignada, porque a mãe dela ficava: não vai fazer isso com a minha filha. Então virou um drama familiar. E no dia da festa, ela estava feliz, mas tinha um detalhe em específico que a sogra tinha mudado sem autorização dela. E aí eu fico pensando, você já começa com um conflito familiar, você já começa com essa disputa. O que fazer, doutora Lala? Olha, delicada a sua pergunta, né? Ótima, sempre ótimos posicionamentos, Jéssica. Eu acredito que o principal ponto, né, seria tentar envolver essa sogra de uma forma, claro, tem que ter um posicionamento, falar: olha, talvez eu tenha ficado um pouco chateada, né? Era um momento importante, mas eu sei que a sua intenção foi das melhores, né? Que você queria a nossa alegria, a nossa felicidade e que você quis fazer o melhor. Mas, da próxima vez, se possível, né? Vamos tentar conversar. E aí tentar envolver sempre essa sogra em algumas dinâmicas até um limite plausível, até um limite ok. Mas, é claro, né? Provavelmente essa sogra vai acabar sempre tentando colocar o dedinho onde ela não foi convidada. A dor da minha amiga era que o noivo em questão não falava, ela reclamava pro noivo e o noivo não falava pra mãe. É esse o caminho correto? Ou deve ser ela que vai falar com a sogra? Deve ser ela que deve falar com a sogra, porque senão vira uma disputa de casal. Porque aí você está fazendo o seu cônjuge, o seu relacionamento entrar num embate com a mãe, que na verdade é esperado, muitas mulheres esperam esse posicionamento, tá? O que eu vejo na clínica acaba sendo isso, mas não é o ideal. O ideal é você ir, né, ter uma autonomia e conversar com a sua sogra, porque senão você também está colocando o seu marido numa posição que talvez ele normalmente não faria, ele não iria confrontar os pais, ou não iria confrontar a mãe, e aí você está fazendo uma coisa que não funciona. O errado aí é ser forçado a ser o mediador, ou seria ideal que ele também fosse um pouco mais posicionado, até para evitar os conflitos? Porque tem muito também, cara, que para ele deixa as duas brigar e ele vai só, né, saindo fora, fica omisso, não se posiciona. Porque tem uma questão, o filho, ele é filho. A mãe ama o filho incondicionalmente. A nora, o genro, não tem esse incondicional. Então, é natural que com a nora, com o genro, se tiver algum mal-estar, algum desentendimento, aquilo pode perdurar um pouco mais do que com o próprio filho, que é o tesouro, o amado, ou aquele, né, que tem um amor original daquela pessoa. Como é que fica a questão da falta do posicionamento? Então, na verdade, aí a gente está falando de terapia do filho, né? O filho aprender a se posicionar e aprender a colocar os nãos que gostaria de estar falando para a mãe, né? E acaba sendo delicado, porque, sim, ele deveria se posicionar, deveria falar da nova vida, deveria, né, falar o que a gente gostaria como um casal, se ele quiser também, sim. Né? Mas, aí a terapia dele. Você percebe que aí você está forçando uma pessoa, talvez, a ser diferente nessa relação com a mãe. Deveria ser diferente? Deveria. Ele deveria aprender a se posicionar até para a vida. Aprender a falar não para a mãe é muito importante para a gente aprender. Né? Acaba sendo fundamental. Mas esse desagradar os pais é o primeiro amor que a gente tem medo de perder. Né? Por isso que a gente acaba, assim, inclusive, se relacionando com outras pessoas e tendo medo de falar não pro mundo. E você, Rafa, como é que é? Você tem sogra? Tenho, e queria já aproveitar a oportunidade aqui em rede nacional para mandar um grande abraço para Marcela, dizer que a comida dela é uma delícia. Mas e aquela média, né? Essa semana eu tô aí, hein? Um beijo, né? Um beijão, um abraço. Aqui eu dou uns abraços nela, assim, bem forte. Então já vai com o combo do abraço e beijo, né? Então essa semana eu tô aí, viu, Marcela, para comer aquela lasanha de frigideira que você faz, que é maravilhosa. Olha! É uma receita nova essa daí, hein? Agora fez a média. Essa daí é difícil, mas uma coisa que eu estava observando que eu acho que é interessante, pelo que eu observei aqui nas conversas, o problema maior é sempre da mulher com a sogra, no caso, a mãe do marido, né? O que eu observo, assim, que na parte inversa, quando é o marido com a sua sogra, mãe da mulher, acho que não vejo tantos problemas assim. Queria ouvir um pouco se essa regra é seguida por boa parte da população ou se é só uma percepção minha.
Porque na verdade a gente começa a configurar uma espécie de uma disputa, né? Não sei se efetivamente os homens não veem também as sogras de uma forma negativa, mas não chega pra gente, né? Eu acredito que tem essa parcela que deve ser considerada, né? O quanto que o homem reclama efetivamente da mãe, da esposa, ou enfim, isso acontece, a gente não pode ignorar esse fato. Mas é claro, existe uma disputa de mulheres que muitas vezes, eu vou controlar a situação, não, eu vou continuar controlando a situação, eu controlava a minha casa, meu filho morava na minha casa e eu vou agora controlar a casa da minha nora. E aí a nora não quer que a mãe dele controle a vida. E aí fica uma disputa das duas, de como vai ser essa vida do novo casal. E acaba não funcionando. E você, Raquel, como é que é lá no relacionamento com a sua sogra? Eu acho interessante. Não, com a minha sogra é maravilhosa. Aliás, eu gostaria que a minha sogra controlasse mais a minha casa. Ali, ela não controla a minha casa, é uma pessoa. Eu tive muita sorte em relação à sogra, Dona Marisa. Um beijo pra você. Mas eu acho muito interessante esse debate, porque a figura da sogra má, ela vem desde antes da antiguidade. A gente tem a primeira sogra má existente foi a figura mitológica, Afrodite, que era a deusa da beleza, e foi a primeira sogra má em relação a Eros. Ela teve diversos filhos, e o Eros, quando ele quis se relacionar com a Psique, que era uma mortal, ali ela não era uma deusa, ela era uma mortal. A sogra má, no caso, Afrodite, não admitiu e literalmente colocou ela pra morte, né? Ela fez que é vários mortal, morra. colocou diversos desafios para que ela morresse. Enfim, o final da história desse mito é que Eros ficou com a Psique, e Psique é toda a origem, né, da psiquiatria, psicologia freudiana, etc. Que cultura, hein, Raquel? Eu achei interessante, porque de onde vem a sogra má? A sogra má vem porque a mulher, ela foi concebida numa sociedade estrutural, patriarcal, equivocadamente machista, e a gente não tem como negar, em que só cabia a ela o papel interno dentro de casa. A partir do momento que o filho sai de casa, qual é o papel dessa mulher? Então foi algo pejorativo colocado às sogras, o que não é colocado aos sogros, é interessante, somente às sogras. Então a mulher cabe este papel. E aí é a projeção, aí eu vejo, eu concordo muito com o que todos falaram, que é a projeção das frustrações, é a projeção de não conseguir a sua própria realização pessoal, projetar no filho. É muito interessante esse lance de ter filhos, de ter netos. E ali eu vi, agora em cultura variada, eu vi na internet um vídeo que eu achei muito interessante, antes de debates, antes até de saber do reality, em que era um chá de cozinha, de cozinha para saber se era menino ou menina. Estouraram, não lembro se era menino ou menina. A primeira pessoa a abraçar o próprio filho foi a sogra, derrubou o filho no chão. A noiva, né, no caso a mãe, a grávida, ficou atônita com aquela situação. A sogra literalmente se intrometeu num momento tão especial para um casal, que é ter um filho, e isso viralizou nas redes sociais. Então o que eu acho? As pessoas, elas não precisam se projetar nas outras, mesmo que nos filhos ou nas filhas. O cordão umbilical já foi cortado. Então, assim, torça pelo sucesso. E aí, siga o exemplo da minha sogra, da Dona Marisa, que entre uma disputa, eu sempre tô certa, o filho dela sempre tá errado. Então, eu acho que... Tá explicado. É perfeito. Eu acho que, assim, a boa convivência é essa. A mulher sempre tá certa. Tá explicado. A sogra dá razão pra Raquel, né, gente? Delegada, né, meu? Claro que tá com a razão. Seu marido vai ter que fazer terapia por conta dessa rejeição da mãe, viu? Mas ele deve entender, ele deve compreender pra boa relação. A mãe ainda está educando. Ele deve compreender por uma boa relação. Tem uma pesquisa interessante que trouxe que 26% das pessoas têm problema com a sogra e apenas 8% têm problemas com o sogro. Então, já deixa claro um pouco mais sobre isso que você acabou de dizer, né? Aproveito aqui para deixar um abraço para minha sogra também, um grande beijo, porque ela tenta ficar mais afastada para dar espaço, e eu fico, venha, me ajuda, eu preciso estar ali na Jovem Pan, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude com o Luca, né? Com o meu filho. Então, é muito
muito interessante, porque aí, se a sogra dá o espaço, você tem o papel de tentar envolvê-la dentro da família, envolvê-la em conjunto nas atividades, porque ela precisa se sentir envolvida, né? Até minha mãe mora a 1 quilômetro e quase nunca está em casa, a não ser que se ela for convidada. Então, assim, é importante manter o espaço e resguardar o espaço do casal. Ô, Larissa, tem uma outra família que está nesse reality também, que a mãe, a sogra, no caso, ela foi mãe muito cedo. Já nos primeiros relacionamentos dela, ela engravidou desse filho, foi mãe solteira, filho único, e depois, quando ele cresce, ele vai ter uma nova companheira, ela deixa de sentir a prioridade, enfim, até em algum momento dá a entender dessa maneira. Como é que você vê esse tipo de situação? Quando a mulher, ela não teve um relacionamento, ela não casou, ela não teve um marido, ela só tem um filho e é este único filho, a sua única pessoa da vida que vai para um novo relacionamento. É mais difícil para uma mãe numa situação dessa? Qual é o desafio que ela tem que se policiar e aí? Acaba sendo muito mais difícil e aí a solução que eu diria até é encontrar um outro sentido para a própria vida, né? Acho que a gente tem que prestar atenção como mulher, né? Até mencionando um pouco do que a delegada Raquel falou, né? Da nossa sociedade patriarcal que a gente tem na mente, que a gente deve ficar totalmente em função dos nossos filhos e da nossa casa. Acredito que seja uma falha da mulher nesse aspecto, né? A gente tem que olhar um pouco mais para o que mais satisfaz a gente, o que mais que a gente busca para a nossa vida, porque os filhos crescem, eles vão sair de casa, né? Eles vão desenvolver independência, e aí, como vai ficar a minha vida? Então eu diria para essa sogra, no caso, talvez agora seria um momento de olhar para a própria vida, ou para essa mulher, seria olhar para a própria vida, o que mais que poderia me satisfazer, o que mais que eu poderia encontrar como um objetivo de vida, né? Porque a gente está vivo até quantos anos? A gente tem que ser feliz hoje. Pois é. Tá com o microfone de volta aí, Cássio? Como é que você está vendo esse debate aqui? Não. Faço uma pergunta para a doutora Larissa. Aproveita que a consulta neste momento está sendo gratuita. Está sendo gratuita. Ela mesma comentou a questão dos dados, né? Há uma maior quantidade de pessoas que têm problema com a sogra e não com o sogro. Mas quando a gente inverte, tem muito... A sogra normalmente, a mãe normalmente é mais protetora com o filho e o pai normalmente é mais protetor com a filha. Por que mesmo havendo essa predileção, essa proteção do pai com a filha, os problemas com os sogros são menores? Tem uma justificativa científica? Ou o homem é mais fácil no trato nesse aspecto sentimental? Tem como justificar isso, Lari? Então, olha, vai ser muito delicado o que eu tenho para te dizer, mas assim, os homens, eles são um pouco mais práticos, né? Sim, existe toda uma questão do ciúme relacionado ao papel da mulher quando tem uma filha mulher, só que aí quando ela começa a namorar, ele começa a lidar com isso e começa a ter que enfrentar essa situação. Então, a partir do momento que casa, chega um ponto que talvez aquele genro conquiste, talvez aquele genro tome o papel de um filho, talvez aquele genro, né, comece a configurar com afinidades. E aí os homens, eu acho que têm um pouco mais de facilidade e as mulheres precisariam ter mais sororidade sob esse aspecto, né? Assim, uma questão de mais empatia de mulher com mulher. Os homens, eu acredito que são mais práticos nesse ponto e conseguem ver alguns pontos positivos na relação. Lala, e é interessante, né, Koba, que desde a antiguidade a gente já tem a figura da megera, da sogra má. E agora, no século XX, ainda perpetua, né, na cultura de massa. A gente tem os Freds Flintstones, que tinham a sogra megera. A gente tinha, aliás, um seriado, que eu não sei se é da época nem do Rafa, nem da Jess, nem da Lala, nem do Koba. Olha, você vai se surpreender com isso. Que era feiticeira, adorava, mas tinha literalmente a bruxa, que era antagonista, né, a feiticeira, que era antagonista justamente do marido da feiticeira. Depois, na sequência, a gente teve um filme da Jane Fonda e da Jennifer Lopez, que é a sogra, e o título não foi nada menos sutil. The Monster-in-Law. A Monster é The Mother-in-Law é sogra, e o título era The Monster-in-Law. Então a gente vê o quanto também as piadas pejorativas, o quanto o entrosamento já é natural, fica intrínseco você pegar e tentar falar de forma pejorativa da sogra. E não só a mulher. Aí eu falo, Rafa, que os homens também têm essa gracinha. Nossa, piada vem do homem.
a piada e a brincadeira e muitas vezes o mau gosto em relação à sogra vem do homem. E não é sempre que ele tem uma relação ruim com a sogra, não é mesmo? E para quebrar esses estereótipos é muito complicado, porque já faz parte do inconsciente coletivo essa graça de colocar a megera má sogra como uma figura permanente e uma figura factível, né? Inclusive, assim, você trouxe um ponto relacionado à questão social, né? Que a gente tem conseguido desmistificar várias questões que eram piadas antes, né? O lugar de mulher na cozinha, ou loira burra, ou enfim, né? Várias questões difíceis de lidar que eram preconceituosas. Agora, esse é um ponto que a gente não inclui, não tem uma inclusão social sob nenhum aspecto, e é muito difícil de mudar, né? Tem que mudar culturalmente e valorizar a questão familiar e a empatia, né? A sororidade entre mulheres, talvez. Ô Larissa, tem uma outra situação no reality. Estou dando aqui, não são spoilers, viu? Você não sabe de quem eu estou falando? Então, vai lá e assiste no Ilhados com a Sogra 2 para você saber do que se trata. Mas tem uma outra situação, que são os filhos irem para dentro da casa da sogra. Tipo assim, a filha traz o marido, ou o filho traz a mulher e vai para dentro da casa da sogra. E em algum momento nesse reality, uma das sogras diz o seguinte: olha, amo vocês, não quero vocês longe da minha vida, mas eu acho que está na hora de vocês terem as suas próprias coisas, as suas próprias vidas, o seu cantinho, o cantinho de vocês, para vocês começarem a desenvolver melhor. Vai ser melhor para vocês podem ficar com seus amigos lá até tarde, fazerem as coisas que vocês gostam com mais liberdade. Enfim, como é que você vê essa situação, que é uma realidade de muitos brasileiros, até por uma questão de necessidade financeira, enfim, é muito comum essa coisa de trazer o cônjuge para dentro de casa, né? Como é que é o desafio desse tipo de convivência? Então, né, eu acredito que não dá para duas mulheres controlarem uma casa só. Eita, eu acredito que aí seja um grande conflito. Eu acho que seja muito complicado duas mulheres quererem, né, de uma forma, seja a organização, a limpeza, a comida, enfim, toda a parte prática. Não que o homem não tenha um papel fundamental aí, né, mas aí o filho vai continuar sempre no papel de filho, né, e aí fica um pouco mais difícil, né, esse crescimento. A gente tem uma questão financeira, mas a gente também tem uma síndrome de Peter Pan, né? A gente tem uma questão aí, quanto que eu vou assumir e vamos lá, vamos pra vida, vamos enfrentar. A gente tem uma família. Não, eu continuo na minha família nuclear, trago o meu cônjuge pra cá e continuo sendo filho. Você sabe que quando eu fui casar, eu ouvi algumas frases interessantes que pra mim faz sentido, e pode ser polêmico, quero a opinião de vocês. Quando você casa, a sua família passa a ser a sua esposa e depois os seus filhos. O resto é parente. Isso vale para pai e para mãe, inclusive. É claro que você sempre vai continuar amando, tendo relacionamento, vai ter a fase importante depois deles se tornarem avós, se essa for uma decisão do casal, enfim. Mas a prioridade precisa ser a esposa ou o esposo depois do momento de casamento, né? Precisa virar uma chavinha de responsabilidade, não precisa? Precisa totalmente virar essa chavinha de responsabilidade. Uma das maiores dificuldades que eu enfrento com as puérperas, né, que são as mulheres que acabaram de ter o bebê, é essa viradinha de chave, né? Até onde permitir que os meus pais estejam aqui em casa com a neta, com o neto, até quando permitir que a minha mãe fique dentro da minha casa me ajudando a aprender a cuidar desse bebê, e aí fica um pouco, né, difícil. A mulher passa por isso quando tem o bebê, o homem passa por isso normalmente quando casa, mas acaba sendo, exatamente, a família nuclear acaba tendo a necessidade de priorizar a família que se formou. Não que a gente vai deixar de amar os pais, ou deixar de conviver, ou deixar de envolvê-los na nossa vida, mas acaba tendo que ser a nova família. Quer falar, Jess? Eu quero fazer uma pergunta dentro disso. Lá na minha casa, recentemente, no Natal, houve-se uma discussão, assim, um debate sobre por que meu avô, né, que já é um senhor de muita idade, 87 anos, ele passava os natais sempre com a minha avó, com os pais da minha avó na cidade da minha avó, lá em Anicuns, e não com a mãe, lá em Minas Gerais. E ele estava falando que ele sentia, assim, um arrependimento disso. E aí, de repente, todo mundo notou, era Natal, que todos os maridos estavam na casa do meu avô, que era pai das meninas. O único que não estava é o meu tio Marcelo, que estava com os pais da esposa dele. É real isso? A mulher atrai mais para si esse núcleo familiar estendido, contando com os pais dela, com a família dela. E muitas vezes as mães de meninos se sentem abandonadas. Porque eu tenho a minha tia Cibele, agora a Luma vai ter um bebê, a Nicole. E eu acho que a Cibele, ela tem medo de o Guilherme, meu primo, ficar mais com o outro lado. E eu vejo que é uma dinâmica real.
Como lidar com isso? Como chegar a um meio termo? Como que a gente endereça essa situação? Olha, Jess, você acabou de trazer uma das questões de quando eu engravidei e descobri que era um menino, né? Porque eu falava exatamente isso. Muito provavelmente meu filho vai ficar mais com a família da mulher, porque existe uma questão da relação mulher com a própria mãe, né? E aí o que eu te digo, algo que talvez a minha mãe me disse sempre, ela falou: filha, tudo depende da forma como você vai lidar com a sua nora e o quanto você vai envolver a sua nora na vida de vocês, né? Você deve, né, não deve ficar com ciúmes da sua nora, pelo contrário, né? Ela é uma pessoa a ser envolvida na sua vida e deve fazer parte da dinâmica, independente de quem for a escolha, né? Mas sim, isso é real, Jess, é exatamente o que acaba acontecendo, né? E se a mulher acaba tendo uma disputa com a outra mulher e se tornando a tal sogra pejorativa, vai afastar, e aí essa filha né, no caso, essa nora vai acabar ficando mais próxima da mãe. Ela vai querer contar com a mãe, muito mais. Ô Larissa, e o negócio já evoluiu, né? Desde que foi gravado o seriado aí, desde que foi gravada a série, de lá pra cá já teve casal separando daqueles que participaram. Nossa. Larissa Pereira, participante da segunda edição do programa, afirmou que seu casamento com André Queiroz, com quem tem 4 filhos, acabou. Na atração, ela, a sogra Dora e o marido disputaram o prêmio representando a família Queiroz. De acordo com Larissa, o relacionamento com André acabou há 6 meses. Ela disse que descobriu que André estava se envolvendo com uma pessoa do trabalho e descobriu por meio de localização compartilhada no smartphone. Ela fez um Reels. Depois que o negócio repercutiu, foi todo mundo ver quem são os participantes, quais são os perfis e tal. Chegou lá, não tem nada do casal, tem só dela. Aí ela fez um vídeo explicando que, olha, não somos mais um casal. Estávamos casados, mas eu estava desconfiando, fui lá, peguei o celular dele, compartilhei a localização comigo e fui ver, ele estava com uma colega de trabalho. Ele nem discutiu, só pegou as coisas e saiu fora. Quando foi gravado? Não sei quando foi gravado, mas a separação já é há 6 meses, né? Ou seja, um outro tema que vem aqui para a nossa roda desse domingo, a questão da traição. A mãe dos 4 filhos dele foi traída por ele. E aí? Assim, né? A traição... E ela lá morando com a sogra no reality. Foi traída pelo marido. Mas ela foi traída durante o reality? Não, foi depois. Tava, né, por algum tempo. Sabe enfim, quando né? que ele traiu. Ela descobriu depois. Né? Provavelmente. É muito delicada a situação, né, de lidar com a traição, né? É algo que acontece muitas vezes quando o casal já está num momento, às vezes desconectado, ou às vezes não necessariamente desconectado, mas uma das duas pessoas está enfrentando um momento, né, de dificuldade de conexão consigo mesmo. A traição, né, é uma dificuldade no consultório, porque o principal ponto que a gente deve olhar sobre o aspecto da traição é quando a gente simplesmente precisa aceitar a possibilidade de uma traição, porque senão a gente fica o tempo inteiro com ciúmes, o tempo inteiro tentando controlar outra pessoa e a gente não vai conseguir, a gente não consegue saber, né? A pessoa que quiser trair, ela vai efetivamente trair, independente, né, de qualquer circunstância ou situação, né? Esses dias, inclusive, estava aqui falando, né, assim, a gente tem uma questão de que uma pessoa que trai tem a probabilidade 3 vezes mais de trair novamente, né? 38% são homens e a gente tem aí cerca de 20% de mulheres de trair novamente. Então, assim, reincidentes, exatamente, né? Uma vez que trai, é possível que continue traindo, não necessariamente é uma verdade absoluta, mas é uma possibilidade. Pode ser um transtorno de personalidade, pode ser uma questão do casal, pode ser uma questão individual que a pessoa está passando num momento de vida. Mas daí não é culpa da sogra, né? A sogra não tem nada com isso? Não necessariamente, às vezes, pode ser que a sogra poderia ser um ponto nesse relacionamento que não foi resolvido, não foi tratado, distanciou o casal, né? O casal não conseguiu se equilibrar e aí pode ser que aí um dos dois... Mas por que trair, né, Jéssica? A sogra pode estar envolvida. É mais fácil separar. É mais fácil largar? Eu acho uma falta de caráter absurda. Eu sou muito hate de traição. O PP no programa também vive zoando que eu devo ser corna. Eu prefiro 1000 vezes ser corna do que trair alguém na minha vida. Assim, eu acho que não tem perdão. Eu acho que a pessoa vai reincidir. Eu tenho um caso muito famoso que é do François Hollande, foi primeiro-ministro da França. Ele foi pego traindo e se casou com a mulher que ele tinha ali de amante. Anos depois, já no caso de presidente, da França, ele
foi pego novamente, traindo a mulher, que ele teria traído a esposa, com uma nova mulher. Terminou o casamento. Mas isso é meio óbvio, né? Não, a pessoa está traindo a esposa com você, ele vai te trair, e vice-versa. A pessoa está traindo o marido com você, vai te trair também. E eu acho que casos como esse são cada vez mais comuns. Agora, tem uma situação recentemente que veio à mídia, né, que é do filho da Gal Costa, que talvez nós estamos falando de sogra, vocês se lembrem, ele trocou a namorada pela mãe da namorada. Eita. Ou seja, esse aí gostou da Zerou a família? Mesmo. E eu acho que a traição aqui é mais grave. Porque, a traição dupla, né? A traição da mãe pra filha, pra dor que ela é duplamente traída. Essa filha. Tem o caso lá do Hulk também, né? Jogador Hulk. Que tá casado, tá se casando com a sobrinha da ex-esposa dele. Então, assim, tem todo um contorno moral dentro dessas questões, dessas escolhas dentro de uma família, que eu acho que também cabe a gente avaliar ali de ter limite, de não seguir todos os desejos. E eu acho que a traição tá muito ligada, né, a isso, de você não respeitar moralmente os limites que a vida te impõe. Você não respeita seu casamento, você não respeita suas amizades. Então, eu acho esses casos todos muito tristes. Doutora Lala, e dentro disso, como que a gente percebe que uma pessoa ali por essência, vai cometer esse ato ou tem uma tendência a cometer isso? Porque eu acho que nas micro-relações pessoais... Tem sinais? Tem sinais. Porque quando alguém trai muito um amigo, pra mim isso é um indício que vai te trair também. Então, tem sinais que dá pra se perceber disso? Então, até poderiam existir alguns sinais, né, que diriam, né, a possibilidade de estar acontecendo uma traição, mas o principal ponto é que, assim, muitas vezes se percebe que o casal está sem sentido, né? Como que eu estou dentro dessa relação? Existiu uma mudança dessa pessoa? Existiu uma grande transformação? Existiu algum ponto significativo? Eu concordo com você sobre esse aspecto, né? E até trago que, assim, o ser humano instintivamente, ele pode ter desejos por outras pessoas, né? Isso pode acontecer, mas não necessariamente a gente tem um contrato de relacionamento e aí a gente tem a questão da monogamia, né? Que o ser humano, ele não foi necessariamente feito para ser monogâmico, mas dependendo do contrato que ele fez no relacionamento, sim, ele deve seguir esse contrato, ele deve seguir essa relação, ele deve seguir como foi instaurado esse combinado com a outra pessoa. Então, a gente tem uma questão ali relacionada a mentiras, a gente tem uma questão relacionada ao respeito, existe uma agressividade que muitas vezes começa a se formar, um nervosismo com aquela outra pessoa, né? E muitas vezes as mentiras são o principal ponto para se pegar a traição, né? Até porque existe uma premissa, um ditado muito popular na máfia italiana, que diz para nunca confiar em um homem que trai essa mulher. Porque se esse homem dorme e acorda todo dia com essa mulher e tem coragem de traí-la, ele vai trair qualquer um. Então é uma premissa da máfia italiana não confiar em ninguém que traia a própria esposa. Porque existe toda uma questão ética, você percebe, relacionada? É muito importante levar em consideração isso. É uma questão ética, não tem jeito, né? É esse o ponto. Acho que é fundamental, assim, uma pessoa que consegue trair, uma pessoa que consegue mentir, consegue acordar com a esposa todos os dias e dissimular uma situação, não que mulheres não façam isso também, tá? Tem porcentagem se homem ou mulher trai mais ou menos? A gente tem um percentual, né, relacionado aos 38% dos homens que eu mencionei e quase 20% das mulheres. Então, assim, os homens traem mais. Os homens traem com a justificativa sexual, né? Com a justificativa que eu acredito que não necessariamente justifique. Acho que eu vou muito de acordo com o que a Jess pensa. Mas a justificativa é sempre porque eu tive desejo, tive interesse, tive impulso sexual e teoricamente, a mulher conseguiria controlar melhor esses desejos e esses impulsos. Não necessariamente é uma verdade absoluta, tá, gente? Tá aí. Pra quem não assistiu, vai lá, assiste o Ilhados com a Sogra. Segunda temporada já tá na Netflix. É interessante assistir com a família, principalmente, que daí você vai identificando os perfis de identificação, assim, ó, Larissa. É quase uma terapia. Eu gosto mais daquele. Esse aí não faz sentido. Aí, sabe o que é interessante? Que daí a pessoa começa a criticar muito fulano ou ciclano, assim. Aí no próprio reality tem uma dinâmica. Não é spoiler, você não sabe como é que vai lá assistir lá. Tem uma dinâmica que a psicóloga do programa lá faz uma dinâmica de projeção. Por que eu me dou tão mal com fulano? Será
será que ele é muito parecido comigo? Será que há muitos pontos de identidade? Tem isso também, não tem? Com certeza. Às vezes você odeia muito alguém, quer dizer que essa pessoa tem alguma coisa muito parecida com você. Não, eu acredito que assim, a gente tem as nossas inseguranças e a gente tem o que está dentro da gente. Então, muitas vezes, quando a gente encrenca com alguém ou com algo que a pessoa falou ou com algum posicionamento, tem algo que está dizendo de dentro da gente. Sempre, né? Sempre tem algo ali dentro. E é interessante esse ponto que você falou, assista com a família, porque muitas vezes acaba funcionando como uma terapia de casal, né? Uma terapia familiar. Olha, você está percebendo como esse ponto que eu já falei com você, talvez, né, seja um ponto que incomode outras pessoas. Então, é interessante ver até pra gente conseguir, talvez, trabalhar algumas questões, porque vendo outras pessoas, fica mais fácil da gente conseguir perceber. Você enxerga, né? Você começa a visualizar os problemas nos outros e, às vezes, são os problemas da própria casa. Tá aí, fica a dica pra você. A gente muda de assunto agora, porque... Posso só falar que existe dia da sogra? Existe dia da sogra? Existe. Que dia é o dia da sogra? É o dia 28 de abril. 28 de e mais uma cultura inútil, útil. Tem uma lenda. É útil. O Rafa Macris vai dar um presente pra sogra. Mandar flores pra sogra, por favor. Quando você falou que a temática era... A gente ia discutir sobre o reality da sogra, etc. Aí eu fui buscar se existe o dia da sogra. Fui buscar na internet, existe uma lenda pro dia da sogra. Jânio Quadros, ele instituiu o dia da sogra, dia 28 de abril, porque ele convidou os funcionários públicos ali para participarem de jantar e que levassem as suas esposas e sogras. E aí tinha um britânico ali no meio, um empresário britânico, que não entendeu sogra, entendeu cobra. E ele criava uma cobra, ele leva uma cobra. Então ficou essa lenda amplamente divulgada na internet, que o dia da sogra é de acordo com essa lenda de Jânio Quadros e funcionários públicos e cobra. Caramba. Ou seja, já ficou pejorativo desde aí. Começou aí, então. Já ficou.